como nós já começamos a falar ontem, hoje talvez a gente não tenha tanta coisa para falar, mas vamos tentar dar uma continuidade aqui. Vamos primeiro tentar relembrar o que nós falamos ontem. Vamos ver se nós guardamos alguma coisa. Sobre o que nós falamos ontem? Sobre o que falamos? O melhor de Deus? Sobre o melhor de Deus. O que Deus tem o melhor para mim e para você, mas nós tratamos aqui de pelo menos 2 ou 3 pontos. Primeiro, você não ter medo de desfrutar do melhor. Parece uma coisa que não acontece, mas acontece muito na cabeça de quem foi muito religioso ou continua sendo muito religioso. Isso acontece muito, porque a gente herda, né, pensamentos, a gente herda ideias, a gente herda conceitos dos pais da gente, da religião que a gente teve. A maioria que veio é oriundo de uma religião, a religião católica, que fala tanto em pobreza, tanto que eles fazem voto de pobreza, né? E eu até comentei aqui ontem, você vê que esse Papa aí, um dos pontos da simpatia dele, da conquista dele, de todo o povo, está todo mundo maravilhado com ele, é que pelo menos aparentemente é um cara simples, escolheu o nome de Francisco, que foi o santo deles, né, que abriu mão das riquezas para poder servir aos pobres e a coisa toda. Então você vê que essa coisa vem fazendo a cabeça da gente. Desculpe a expressão fazer a cabeça, mas programando a gente. Isso é muito complicado. E lá no fundo, a gente tem conceitos que a gente nem percebe. Então quando a gente começa a desfrutar, eu não sei se o pastor Fábio vai lembrar agora, havia um pastor que trabalhava com o pastor Fábio, foi ele que me contou isso, ele vai lembrar agora. E uma vez ele estava com a consciência pesada, o senhor vai lembrar, que ele dizia, puxa vida, eu enquanto estou aqui comendo frango... Leone. Lembrou, Leônidas. Ele já faleceu, inclusive, mas uma vez ele expressou isso, que ele estava preocupado com a consciência pesada, porque como é que pode, enquanto tem tanta gente passando fome, eu estou comendo frango frito aqui, o frango assado, alguma coisa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso quer dizer que Jesus, então, no tempo quando ele viveu aqui, ele não comeu, ele não bebeu, porque no tempo de Jesus havia muitos pobres, havia muita miséria. Tá? Não esqueçam que Jesus viveu aqui na Terra no tempo do Império Romano, que massacrava os outros povos. Era uma coisa terrível, que a gente não toma conhecimento do que era. E Jesus, ele não deixou de comer bem. Ele era convidado para ir a uma festa, ele ia. Ele comia bem. Isso, segundo as palavras dele, ele falou, olha, João veio que não comia e não bebia, vocês diziam que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem que ele é um comilão e glutão. Então, nos dando a entender que ele gostava de comer bem, que Jesus gostava de um bom perfume, Jesus gostava de viver. Há pessoas que acham que Jesus vestia uma roupa rasgada, ele andava maltrapilho. Não, irmão. Tanto que quando ele foi crucificado, a roupa dele foi disputada. Eles fizeram uma disputa para ver quem é que ia ficar. Não vai rasgar essa roupa de jeito nenhum. Vamos disputar aqui para ver quem é que fica. A túnica dele era a túnica que só rabino usava. Aquela túnica que era tecida de alto a baixo, não tinha costura. Devia ser uma coisa maravilhosa, um tecido dos melhores. Puxa vida, então, a gente tem que mudar essa ideia que a gente tinha e que muitas vezes a gente se comporta como tendo, de que viver coisas boas não agrada muito a Deus. Né? Nós tocamos nesse assunto. Outro ponto que nós tratamos, que eu acho que eu gostaria muito que vocês guardassem isso, não acreditar em destino, né? Dessa maneira como as pessoas acreditam. O que tem que ser, será. E isso acomoda muitas pessoas. Não, o que tem que ser, será. E a pessoa, você pergunta para a pessoa, como é que você vai, irmão? Estou como Deus quer. Não é bem assim. Quando Deus fez o ser humano, ele fez o ser humano e deu ao ser humano essa grande bênção, que é a bênção da escolha, das atitudes. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Até nesse ponto de comunhão, de andar junto, de comer junto, Jesus não violenta a vontade de ninguém. Porque destinar a vida de uma pessoa, Deus dizer, não, vai ter que ser assim, a vida do Eric, não tem jeito dele mudar, seria uma violência contra o ser humano. Se Deus fizesse dessa maneira, ainda que ele tem poder para fazer isso. Mas não é da natureza de Deus fazer isso com ninguém. Robotizar ninguém. Dar corda
ou então põe pilha, bateria, e agora vai ser do jeito... Não é assim. Para pensar, use só a imaginação, a inteligência. Meu irmão, Deus é glorificado na vida da gente. Quando eu digo na vida da gente, eu quero dizer nas escolhas que a gente faz, quando a gente se arrepende, poxa, que mole que eu dei, e a gente volta atrás, e a gente chora, e a gente muda. É nisso que Deus é glorificado. Quando uma pessoa erra, por exemplo, alguém aqui ninguém erra, né? Ninguém peca, né? Aqui, né? Mas Salomão falou assim, qual é o homem que não peca, gente? Salomão falou, qual é o homem que não peca? São Paulo, que é uma das personagens que eu mais admiro na Bíblia, é Paulo. Eu gosto demais de Paulo. Por causa da cabeça aberta do Paulo. Paulo tinha uma cabeça muito aberta, ele era muito moderno, o camarada, ele diz, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, para com isso, ficar ouvindo esses religiosos aí, não dá bola para esse cara não. Você pode ver, ele é muito aberto assim, o Paulo, e esse cara diz, miserável o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí você vê ali, ainda que escrevendo, mas um brado, né? Ele mostrando que todo mundo peca, todo mundo erra. Agora, onde é que entra a glória de Deus nisso? É quando você percebe o vacilo que deu, quando você percebe o mal que fez, quando você percebe a pisada de bola que deu, a sua reação. Isso, gente, aqui é um negócio sério. Você veja que Jesus, ele continuou tratando sem indiferença o Pedro, o Judas, todos os apóstolos, mesmo sabendo que Judas já tinha tratado quanto, com quem, como ia fazer. Já estava tudo combinado, e Jesus sabia. Ele deu todas as dicas na mesa, mostrando, olha, tem um que vai me trair e tal. Você acha que Jesus fez isso por quê? Dando oportunidade para o Judas. Judas era um ser humano, gente. O que aconteceria com a história, outro traidor, quem... Eu não sei. Eu só sei que Jesus age ali, na condição de homem, de ser humano, mesmo sendo Deus, dando oportunidade, como ele quer que a gente entenda que é a vida da gente. O ser humano errando, vacilando, se precipitando, mas Deus sempre dando a ele a oportunidade de ele voltar atrás e se fortalecer naquela parte, se tornar melhor ali e compensar o reino de Deus, agora a partir daquele momento do perdão, fazendo melhor, produzindo mais. É assim que eu vejo. E Jesus dá todas as dicas a ele, mas do que eu observo é que ele não trata a Judas com indiferença, come com ele, mete com ele a mão no mesmo prato. Jesus dá para ele alguma coisa lá, um pedaço de pão molhado, ou é no caldo, alguns dizem que foi no vinho, porque era o costume deles, era carinho, demonstração de carinho, molhar e botar na boca um do outro, né? Se Jesus participa de uma ceia, igual ele participou aqui no Ocidente, parecia uma frescuragem, porque era deitado assim do lado do outro, encostando na cabeça, não era João, fazia assim, encostava a cabeça no Jesus, aí Jesus colocava coisa na boca dele. 12 homens fazendo, 13, né, fazendo um negócio desse. Mas para eles, para os orientais, principalmente em alguns países como o Egito, né, lá a gente viu, né, pastor? Homem sentado no colo de homem. Você viu isso lá? Na praça, eu vi. Eu fiquei curioso, porque eu fui com algumas informações para lá e eu fui curioso para ver certas coisas. E nas praças, eu vi ali ao lado do rio Nilo, quando nós fomos pegar aquele barco lá para aquele jantar, na praça assim, um montão de cara sentado e ninguém com a menina no colo, não. Homem sentado no colo do outro assim, na perna. Homem andando de mão dada com o outro. Eu vi isso direto. Você não vê um rapaz de mão dada com a moça, porque não pode, país, aquele regime todo. Mas um homem com homem, assim, normal, é amizade. Né? É a cultura deles. Por isso que você vai ver na ceia, muita gente acha que a mesa que Jesus sentou era a nossa mesa ocidental, né? Assim. Agora você imagina Jesus sentado aqui, uma mulher lavando os pés dele por baixo, não é ridículo? Mas e se você imaginar que a mesa era assim, ó, todo mundo deitado aqui? Era baixinho assim, aí. Mais ou menos aqui assim, estou fazendo aqui para eles verem. Aqui, ó. Aí todo mundo comendo aqui, ó, pegando aqui, ó, e um atrás do outro assim, ó. Aí o João fazia assim com a cabeça do peito de Jesus, ó. Então os servozinhos lavavam os pés lá. Aí você já começa a entender como é que era. Porque enquanto a pessoa estava comendo, tinha servo lavando, refrescando, ungindo, dando aquele trato no lugar. E devia ser muito bom, né? Devia ser gostoso demais, mas era assim, é costume. Então, para eles, essa é a coisa mais normal. E o que mais me impressiona
é que Jesus tratou o Judas normalmente, o Pedro, Jesus sabia que o Pedro ia negá-lo, tratou o Pedro, toda a humanidade. Lá na hora que o Judas foi beijar Jesus, Jesus falou, amigo. Jesus estava sendo hipócrita, gente? Não. Jesus não era hipócrita. Há pouco tempo atrás ele falara, vocês são meus amigos, vocês não são meus escravos. Porque um escravo ele não fica sabendo dos segredos do seu senhor. O senhor não conta para qualquer um seus planos, seus projetos. Vocês sabem tudo de mim, eu tenho contado tudo para vocês, então vocês são meus amigos. E lá no encontro de Judas com Jesus, Jesus diz, amigo, que vieste. Aquilo deve ter, começou a maltratar o coração de Judas. Mas muito bem, então, voltando então à nossa mensagem aqui. Então, destino, gente, eu não acredito, não consigo, de acordo com a Bíblia, acreditar nesse destino que o Espiritismo prega, que outras religiões... Eu não consigo acreditar, não tenho base bíblica para acreditar nisso. Eu acredito num Deus que ele até muda plano no meio do caminho, o cara vacilou, mas vou aproveitar, ele se arrependeu. Ele faz isso. Tá lá os apóstolos, lá 12, o Judas traiu, agora tem que achar um outro. Aí os apóstolos, eu acho... Eu não sei se eu posso falar tudo aqui que eu penso aqui, mas eu acho que aquela votação que eles fizeram lá dos apóstolos para colocar um no lugar do Judas foi precipitação. Na minha opinião, eles precipitaram. Aí botaram o Matias lá, tanto que você nunca mais ouve falar do Matias. Você vê como é que ser humano é. Mesmo os apóstolos, mesmo eles tendo orado, mesmo eles crendo que o Espírito Santo estava conduzindo a reunião, foi precipitação, pastor, na minha opinião. Na minha opinião. A Bíblia não fala isso. Porque nunca mais se fala do Matias. Pelo contrário, Deus levanta um Saulo lá e usa aquele homem e aparece o Paulo. Isso, né? Não vamos colocar logo alguém aqui no meio, porque tem que colocar. Não esperaram a hora certa. Então você vê como é que Deus é, e Deus compreende tudo isso, e Deus vai controlando, ajudando. Então, as atitudes nossas, aquilo que vamos fazer a partir daqui dessa reunião, aquilo que você vai fazer amanhã, as escolhas que você faz, é o que vai fazer a sua história. É o que vai fazer a minha história. Tá? Cada escolha que você faz todo dia é que vai conduzindo você a um lugar ou a outro. Vai levar você por um caminho ou por outro. E dependendo do caminho que você toma, aí o seu destino, já que você quer usar essa expressão, foi você que fez. As opções que você fez. Então, nós falamos ontem, não acredite em destino. Acredite em ações. Acredite em opções. Acredite em você agir. Tá? Tome cuidado com esse negócio de ações. Você pode ver que Deus ele fala com Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Vamos agir, cara. Não se preocupe, não. Eu estarei com você. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas você tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo, tem que ser prudente para fazer as escolhas. Você, olha, se você se comportar assim, você vai ter uma autoridade que ninguém vai resistir a você. Você vai conseguir. Mas vamos fazer do jeito que eu falei. Agora, e terminamos falando o que eu queria mesmo, é falar sobre a programação mental ontem. Porque eu acredito piamente que de acordo com a minha crença, eu tenho meus resultados. É a minha programação mental que determina os meus resultados. Aí você vai à Bíblia, você vai ver qual é o ingrediente que mais a Bíblia fala, que o pastor Fábio prega, eu já vi muito pastor pregar sobre isso, todo pregador tem que pregar sobre isso, é o que a Bíblia trata, sem isso não se pode agradar a Deus. Que ingrediente é esse? Fé. É fé. Agora, qual é o nosso problema? Tudo na Bíblia nós limitamos aqui. O que é fé? A gente acha que é só crer em Deus. Não, gente. A fé é exatamente esse conjunto de crenças. Então, dando continuidade hoje, eu estou falando rápido para aproveitar o tempo, dando continuidade hoje ao que começamos ontem, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Em que, preste bem atenção, em que você crê? Eu não quero saber que você responda, eu creio em Deus. Não, isso eu sei que você crê. Você não estaria junto com a gente e tal. Mas você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, porque eu fiz essa pergunta para mim tem uns 3 meses. Isso começou a me ajudar muito, mas eu estava trabalhando e comecei a pensar, em que eu creio? Tem que fazer, gente. Perguntas trazem resposta. Toda vez que você precisar de alguma resposta, resolver algum problema, começa a fazer perguntas. Perguntas como? Como eu resolverei isso? Como que eu posso fazer isso? Se você fizer perguntas, o cérebro vai buscar respostas. Então, quando eu perguntei em que eu creio, abriu para mim uma nova mensagem. Deus começou a me ajudar a entender. Não é só crer em Deus. Você
vai ter resultados dependendo de como você crê em Deus. Crê em Deus, a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Creem que há um só Deus e estremecem. Mas de que maneira eu creio em Deus? Porque se você parar para analisar, você vai ver que entre 10 pessoas, todos creem em Deus, mas cada um crê diferente. Cada um tem uma ideia de Deus. Cada um tem uma maneira diferente de crer em Deus. Não podemos negar, irmãos, que muitos padres, muitos católicos creem mesmo. Tanto que eles fazem aquelas penitências todas, mas eles não têm uma maneira diferente deles crerem de nós? Uma maneira diferente. Aí mistura lá com os santos, mas eu não posso negar, gente. Ontem passou uma reportagem, quando eu cheguei, alguns irmãos até comentaram comigo, eu vi um pedacinho, eles mostrando as ações dos católicos, dos evangélicos. Quando mostraram um padre lá, o trabalho que o padre está fazendo, eu falei, caramba, esse cara faz um trabalho maravilhoso. Graças a Deus mostraram também um pastor fazendo um trabalho recolhendo na Cracolândia. E fizeram ontem fizeram um programa que eu gostei. Né? Gostei muito. Mas você não pode negar que muitos católicos... Eu tenho uma tia, gente. Eu amo aquela tia. Desde que eu a conheço, ela é católica daquela de levantar... Não sei se foi todo o tempo a vida dela, mas ultimamente, todo dia de madrugada, ela levanta para rezar. De madrugada. Quando o meu tio, o marido dela, estava vivo, os dois iam lá. Coisa que muitos crentes não fazem, os dois iam lá ajoelhados e rezando lá, rezando. Né? Direto. Mas toda madrugada. 3, 4 horas da madrugada, direto, 1 hora e meia de rezo. Como é que eu vou deixar de admirar uma mulher dessa? Boa, mas boa ao extremo. Aquela bondade mesmo, de ajudar mesmo, de aquela coisa toda. Gente, como é que eu vou deixar? É uma maneira de crer em Deus. Quem vai julgar esse negócio? Eu sei que ela está lá, ela crê em Maria, aquela idolatria, que nós já temos a mente aberta para não voltarmos a isso. Mas é uma maneira diferente de crer. Mas vamos lá, dentro do meio evangélico. Gente, vamos ser sinceros, não adianta você... eu não vou me iludir que na igreja que eu sou pastor, que todo mundo crê igual, porque não crê. Cada um tem uma maneira de ver lá as coisas e tal. Então, essa maneira como cremos em Deus também é muito determinante. Por quê? Tem gente, eu já vi crente falar assim, quando eu morrer, joga meu corpo para outro lugar. É uma maneira de crer. Tô nem aí e tal. E o outro diz assim, eu estou preocupado com essa vida aqui não, eu quero saber da minha casinha, minha mansão lá no céu. Aqui, essa maneira de crer determina resultados. Uma pessoa que pensa assim, ela não vai se esforçar para ter a vida melhor. Ela não vai se esforçar, gente. O cérebro não vai colaborar com ela para ajudar a encontrar respostas, ganhar dinheiro, porque ela acomodou, é a maneira dela crer. Mas pastor, você está falando tudo isso aí? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Então escute bem, qual o cuidado que eu devo ter? Principalmente com as coisas que você pensa. Fala também. As coisas que a gente fala são muito importantes, as coisas que nós falamos. Mas nossos pensamentos, gente, meu Deus do céu. Pensa alguma coisa aí, por favor. Não vou perguntar o que você pensou, não. Pensa alguma coisa aí. Procura pensar coisa positiva. Eu garanto que esse pensamento que você teve foi alguma coisa que você falou para você mesmo. Quando você está assim, pensando assim, eu preciso... Você levantou de manhã, eu preciso sair daqui, pagar aquela conta tal. Você está só pensando, mas você não está falando com você? Você está se orientando? Assim acontece também com qualquer outro tipo de pensamento. Quando invade a sua mente um pensamento de pecado e você começa a sustentar aquilo, você começa a falar com você mesmo, como é que você vai fazer? Ou alguma coisa que você leu, ou uma mensagem que você ouviu, seja quem foi que pregou, pastor Fábio, pastor Hamilton, uma mensagem que você ouviu, você sai dali, quando você sai pensando, você sai se reorientando, falando com o seu próprio cérebro, falando com o seu corpo, falando com o seu entendimento, falando com as suas faculdades. Suas faculdades falando com as suas faculdades. E isso é poderoso mais do que você pode imaginar. Esse mundo interior, essa conversação, essa comunicação, que, na minha opinião, comunicação é uma das coisas mais poderosas do mundo. Quem sabe se comunicar, meu irmão, entra, sai, ganha dinheiro, quem sabe se comunicar. E aí eu já vou entrar numa outra mensagem que, só para o dia que tiver oportunidade, a gente prega sobre essa mensagem. Eu prego sobre 3 tipos de comunicação, que são importantíssimos. Primeiro, a comunicação com Deus, a gente precisa aprender a se comunicar com Deus. O orar e sem cessar, a gente tem que entender o que é isso. O entrar no quarto, a gente tem que entender outro estágio. E o pedir, buscar, a gente tem que aprender todas essas coisas. São caminhos que Jesus vai dando para a gente.
Agora, comunicação com seus semelhantes. Se não aprendermos a comunicar com os semelhantes, vamos ficando sozinhos, não temos ajuda, vamos nos isolando. Comunicação com o próximo. Agora, a principal, que eu considero a principal, a que traz consequências boas ou ruins, é a comunicação comigo mesmo. Por que uma pessoa fica deprimida? Se ela permitir que você entre nos pensamentos dela, você vai ver. Ninguém nasce deprimido. Ninguém levantou de manhã bem, passou na esquina e caiu a depressão na cabeça dela, um acidente. Como é que uma pessoa vai ficando deprimida? Uma tristeza, e ela começa a conversar com ela mesmo sobre aquela tristeza, sobre as injustiças que ela acha que tem da vida, sobre os maus tratos que alguém fez com ela, o marido fez, ou o filho, não sei. Aí começa a conversar, aí começa. Meu irmão, isso é poderosíssimo para contaminar todo o ser da gente. Toda pessoa que vence lutas, vou comentar, por exemplo, as coisas que o pastor Fábio já passou, o negócio de hospital, eu sempre comentei com a Conceição, falou, ó, pastor Fábio é um cara que tem uma mente que eu vou te contar, porque eu não aguentaria passar por isso para pessoa, não. Ele sabe conversar com ele mesmo. Existem momentos que a gente tem que se isolar das pessoas, tem mesmo, pastor, por bem da gente. E a gente tem que aprender a conversar e ministrar na gente mesmo. Isso é bíblico, pastor? Isso aí não é religião? Não. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O que o salmista está fazendo? Ele está falando com ele. É ele, minha alma, que perdoa todos os teus pecados. É ele que te sara. É ele que te tira da cova. É ele que te renova. É ele que faz isso com você. O Salmo 103 é isso, não é nada mais do que isso. O Espírito Santo ensinando a gente que a gente precisa aprender a ministrar na gente mesmo. Porque tem horas na vida da gente que ninguém consegue ministrar na gente, irmãos. Eu já tive momentos na minha vida que não adiantava procurar ninguém. Ou eu ministrava a mim mesmo e me curava, ou ia para o buraco. Todo mundo tem esses momentos. Né? Aquelas fases. A vida da gente é assim. Então tem hora que você precisa procurar alguém, tem hora que não. A maioria das vezes você tem que se ajudar. Você tem que ministrar. E é uma coisa que inconscientemente você está fazendo o dia inteiro, conversando com você. Então, por favor, a partir de hoje, comece a observar o que é que você anda falando com você. Porque toda pessoa negativa, o pensamento dela é negativo. Ela vive falando com ela aquilo o tempo todo. Que não vai dar, que não vai... Ela fala com ela primeiro. Quando ela chega a abrir a boca, porque a boca fala do que o coração já está cheio. Quando você vê a pessoa que ninguém consegue ficar junto, porque é negativa ao extremo. E outra coisa, aí vou entrar numa outra mensagem que eu já preguei também. É muita mensagem. É muita mensagem. Eu preguei há poucos dias, agora Deus me deu liberdade de pregar sobre energia. A pergunta que eu fiz, em que você crê? Você crê que um ambiente como esse aqui a gente pode gerar vários tipos de energia? Sem abrir a boca? Eu já fiz experiência disso. Você, com seus pensamentos, você gera energia. A maneira de olhar para uma pessoa, você gera uma energia. É verdade. A maneira que você toca em alguém, você gera uma energia. Não fica pensando que isso é coisa espiritismo, não, gente. Eu sou crente de Jesus. Mal olhado, né? Aí eles dão outros nomes, né? O mal olhado, aquela coisa. A pessoa diz assim, pô, o cara me fuzilou com os olhos. Ou então fala assim, esse cara tem uma energia ruim. Né? Como os espíritas usam essas expressões e outras religiões esotéricas, usou a expressão, nós renunciamos, nós não queremos mais usar, nós achamos que não é coisa nossa. Mas energia, tudo aqui é energia, gente. Tudo isso aqui está em movimento, você não percebe. Aí você tem que estudar física. Tudo é energia em movimento. Tudo que Deus fez é energia, tudo. Imagine nosso cérebro. Nosso cérebro, nosso corpo, tudo é muita energia. Dependendo de como você levanta pensando de manhã, a sua energia é uma. E se você levantar de uma outra maneira, a energia será outra. A Bíblia chama de espírito. Em que espírito a pessoa está? Né? A pessoa tem espírito, energia, tudo é a mesma coisa. A gente tem que compreender isso. Então, dependendo do que você pensa e fala com você, você cria uma energia para você mesmo. E aí você chega lá no seu escritório, ou para fazer uma entrevista já derrotado. Ou já chega por cima. Ou já chega vencendo a luta. Né? Você imagina um cara igual o Anderson Silva, que eu admiro pra caramba, que é um cara que tem energia boa. Anderson Silva tem energia boa. Hoje mesmo cheguei
estava uma entrevista dele, eu acho que foi com a Angélica. Aí eu só peguei um pedacinho, mas tá gravado lá, eu vou ver depois. Eu gosto de ouvir gente que tem energia boa. Eu gosto de assistir pessoas que você ouve a pessoa falando na televisão, você recebe aquela... Nem precisa ser crente, não. Aquela energia boa, o cara é vencedor na vida, o cara... Aí ele conta a história dele, José Aldo. Quando eu vejo José Aldo lutando, meu irmão, eu gosto dessas coisas. O cara é bom. Por que você acha que Paulo gostava dessas coisas? Porque ele recebia energia boa disso. Paulo era um admirador das lutas da época. Tanto que ele usa como metáforas essas lutas no estádio. E os troços eram pesados naquela época. O negócio era bravo. Para começar, você imagina aqui, só tem... Pode falar mesmo com criança. Os homens lutavam tudo pelado, gente. Era tudo... E o Paulo estava lá assistindo e tal. E ele tirava boas lições daquilo. Tem nada a ver com o negócio de religião. Ele tirava boas lições. Então, dependendo dos pensamentos que você tem, ou seja, dependendo do que você anda falando com você, irmão, você está numa energia agora, não sei qual é. O que você andou falando com você hoje? Você está colhendo o resultado agora. Dependendo de como você vai dormir pensando, você tem uma noite legal ou não muito legal, você pode ver. Se a pessoa tem muito problema, não resolveu os problemas, ela nem consegue dormir. Olha lá, que negócio... Porque ela teve que pensar, aí ela não, por isso que ela não consegue. Não está resolvido ainda, é difícil a pessoa conseguir. Eu, pelo menos, não consigo. Mas quando a pessoa conseguiu durante o dia resolver as coisas, bons resultados, automaticamente ela pensou, falou com ela mesma, ela adquiriu boas energias e ela vai dormir mais tranquila. No outro dia ela tem resultados melhores. Agora, aí a gente poderia falar sobre muitas coisas. Você entra em contato com pessoa negativa e você se deixa dominar pelo que ela fala. Aí não acabou. Eu acho que o pastor Fábio já adota isso há algum tempo, não sei. Eu já há alguns anos, eu não aceito conversar com pessoas que estão na igreja pela primeira vez antes do culto. Nem sempre você consegue, né? Mas eu tenho tido êxito. Por quê? Eu gosto de participar do culto todo. Começou o louvor, eu estou lá, então já para evitar isso também. A pessoa fica lá no escritório, se chegou lá, você tem jeito. Mas por quê? Porque a pessoa chega para contar problema, meu irmão, é um peso. E às vezes, se eu atendo a pessoa, eu impeço de Deus falar com ela. Eu já estou com a mensagem preparadinha para pregar. E a mensagem, Deus ia falar com ela lá do problema dela. Mas aí ela chega lá e me conta os problemas, aí agora me quebrou. Como é que eu vou pregar agora do jeito que eu ia pregar se ela me contou? Ela vai, claro, pastor, eu contei para ele, por isso que ele está falando isso aí. Aí você nem consegue pregar direito. Eu comecei a me despertar para isso uma vez, que eu ia atender uma pessoa e não consegui. E aí, quando eu subi ao púlpito, eu identifiquei quem era, porque a irmã que pediu para eu conversar com a pessoa estava do lado dela e só... Aí eu olhei, estou pregando e a mulher começa a chorar. E estou pregando, ela está chorando. Quando terminou, eu já sabendo que era ela, fui lá, a senhora que é fulana de tal, sou eu mesmo. Eu falei, ela falou, não, pastor, não precisa nem de conversar mais. Tudo que eu tinha que ouvir, o senhor falou na mensagem. Falei, aí pronto, confirmou. Aí eu atendo. Eu falo lá, olha, eu fico até meia-noite se for preciso conversando, mas por favor, peço aos irmãos, quando vocês trouxerem um convidado, não levem para eu conversar antes do culto. Nós vamos atrair, explico, porque nós vamos atrapalhar de Deus falar com a pessoa. Mas não é só isso. Isso eu falo para as pessoas. Não é só isso. É por causa da energia também que o pregador recebe. Porque não tem jeito. O pastor que atende pessoas, não tem jeito. Ele vai ter ali embate com a energia da pessoa. Querendo ou não. Por isso desgasta tanto, meu irmão, que a gente se cansa às vezes. Eu acho que a experiência do pastor, acho que todo pregador que trabalha do jeito que ele trabalha, a gente desgasta como se a gente tivesse virado concreto o dia inteiro. Às vezes eu me sinto assim depois do culto. Meu Deus, mas não fiz tanta coisa hoje. Mas você, aí eu lembro, poxa, eu conversei com fulano que cata carga, conversei com o outro, atendi o outro, e as pessoas geralmente falam mais do que o pastor na hora do atendimento, né? Ela fala, né? E aí você fica recebendo aquilo e a mente querendo achar uma solução, querendo ajudar a pessoa mesmo, um amor mesmo. Mas o corpo da gente ressente, a mente da gente ressente, por causa desse poder da energia, porque você está tendo que raciocinar e você fica com aquele problema para você também. Então, voltando aqui a nós, tome cuidado com o que você fala com você então. Existem coisas que as pessoas andam pensando que não tem nenhuma necessidade de ficar alimentando aquele pensamento e a pessoa continua alimentando. Por exemplo, por que a Bíblia manda perdoar? Eu já
aquele crente revoltado, quase revoltado com Deus. Por que eu tenho que perdoar? Pastor fica pregando lá que tem que liberar perdão. Eu não quero perdoar fulano, o que ele me fez. Aí você para, aí tudo você tem que pensar, irmão. Por que eu tenho que perdoar? Por que Jesus não quer que a gente odeie? Escute, nem o diabo. Pastor, verdade? Eu nunca vi na Bíblia Deus mandando odiar o diabo. Não é por ele, não. É por mim. Jesus não quer que esse sentimento esteja no meu coração. Entendeu agora? Não eu vou odiar. Não, quando você odeia, o outro às vezes nem sabe que você está odiando ele. Mas você está sofrendo. Você está carregando uma sujeira do seu coração que vai trazer para você uma energia negativa. Então, por isso que a Bíblia bate nessa tecla e cristianismo sem perdão não existe. Tá? O perdão é um dos alicerces, você pode chamar de coluna, que sustentáculo do cristianismo é perdão. Cristianismo sem perdão não existe. É qualquer religião, menos vida com Deus. Por quê? Porque quando você perdoa, você se ajuda a não sofrer mais. Quer ver? Vamos falar de uma coisa bem grosseira. Uma mulher que foi estuprada. Misericórdia, deve ser uma coisa, principalmente se foi por um parente, se foi por um pai, se foi por um padrasto. Imagina, tenta imaginar, é difícil imaginar. Toda vez que ela lembrar, é como se ela estivesse sendo estuprada de novo. Eu sei disso porque de vez em quando eu me lembro de coisas que me fizeram sofrer. Ao lembrar, às vezes eu faço até assim, ó. De vez em quando eu lembro de gafe que eu cometi, gafe. E me dá um negócio assim, meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. Por quê? Não, eu vivo o sofrimento como se fosse na hora lá. Remói. Volta, não volta. É como se fosse assim, numa fração de segundo, uma máquina que me pegou e me levou lá para viver de novo. Viagem no tempo. Eu tenho alguns lances da minha vida no passado, algumas coisas gafe que eu cometi, furo que eu dei. Que aqueles micos, não é nem mico, é King Kong mesmo, que você paga, que quando de repente você lembra e você fica ali, você sofre aquele negócio, não arrepia. Você vive tudo na hora, gente. Então escuta, por isso que o perdão é uma coisa tremenda, porque enquanto você não perdoa, você fica falando com você mesmo sobre aquilo a vida toda. E pior, você começa a abrir brechas para o diabo, ele trabalhar e jogar uma energia negativa na sua vida. Eu não sei porque que crente acredita, eu acreditei, já preguei isso, não acredito mais, que o diabo não conhece o pensamento da gente. Eu hoje creio que o diabo conhece o nosso pensamento. Por alguns motivos que a gente não vai ter que falar hoje. Mas o capeta, ele é muito diferente. Eu acredito que nossos pensamentos, tem algum jeito. Eu acredito. Mas voltando, quando você entra nessa área de sentimento, estudar a Bíblia, vamos lá, vamos lembrar aqui o Paulo, o que ele falou. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Logo a seguir, qual é a palavra que vem? Vocês vão ter que lembrar, isso é importante. Não deis lugar ao diabo. Imediatamente, ele fala de ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o outro versículo, não deis lugar ao diabo. O que ele quer dizer com isso? Quando eu me acho no direito de ficar irado, já estou dando lugar. Estou abrindo brecha para que ele trabalhe. Como que ele vai trabalhar? Colocando no meu corpo, na minha mente, na minha vida, uma energia que não é a que Jesus quer para mim. Por isso, o perdão. Quando você perdoa de verdade, não quer dizer que você tem que voltar a fazer cafuné na pessoa. Não precisa, gente. Não é isso que a minha Bíblia me ensina. Tudo é questão de entendimento. Senão, seria impossível cumprir o mandamento de Jesus. Amar o inimigo. Para mim, seria impossível. Ele manda amar o inimigo. Como eu amo o inimigo? Quando eu tiver a oportunidade de fazer o bem para ele, eu faço. De promovê-lo bem. Por exemplo, eu vou de carro. Aí tem um vizinho, sabe aquele vizinho inimigo, né? Eu, graças a Deus, eu acho que eu não tenho, não. Mas se eu tivesse, geralmente as pessoas têm vizinho inimigo. O cara faz de tudo para te acabar com a sua vida, com a sua paz. Aí, você está indo de carro, você vê o cara quebrado, 1h da madrugada. Uma filha, ou filho, a esposa. Escute, você é inimigo. O cara, ele faz de tudo para arrebentar com você.
Aí você tem duas opções. Ou você passa direto ainda se alegrando, porque crente é assim, ó, Deus está pesando a mão. Mexeu com o profeta, tocou no ungido. Tocou no ungido, eu não acho legal isso. Essas coisas para mim são como se fosse outra religião. Ou você pode chegar, parar, e aí, companheiro, está precisando de quê aí? Ele vai olhar para você, ele vai levar um impacto. Só o impacto que ele vai receber, ele está numa pior. Meu irmão, parar com o carro num lugar ermo, com família. Você sempre, meu irmão, dá um desespero que eu já parei. Misericórdia. Seja quem for que aparecer pedindo ajuda, meu, só da pessoa estar ali com você. Escuta, vamos fazer o seguinte. Entra aqui no meu carro aqui, deixa o carro aí, rapaz, aqui é perigoso. Amanhã a gente vem buscar, ou vamos trazer alguém para ajudar a gente. Mas vamos. Eu não quero ir, não, me dá sua filha, sua mulher, deixa eu levar elas para casa. Poxa, o cara. Meu irmão, nunca mais o cara vai querer te prejudicar. Duvido, só se for maluco. É isso que Jesus falou. Você amar o seu inimigo. Porque tem um livro, O Monge Executivo, que o cara explica assim: o amor é o que o amor faz. O amor não é sentimentozinho, borboleta no estômago. O amor é o que o amor faz. O cara pode nem ser muito carinhoso, aquele negócio de cafuné e tal, mas quando a ação dele demonstra se ele te ama ou não. A reação dele também. As obras dele que demonstram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que agiu, meu irmão. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não só não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é amor. Isso é amor. Tá bom? Então, para nós terminarmos, essa questão do sentimento, de você tomar cuidado com o que você pensa, é por causa da energia. Porque pensamentos geram sentimentos. E sentimentos te levam a ações. E ações é que geram resultados. Tá bom, gente? Então, eu acho que está sendo uma conclusão mais ou menos do que nós começamos a falar ontem, mas que a gente tem um aproveitamento disso aí, que hoje não é dia de ficar falando muito. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Mas fala aí do diabo que conhece o pensamento, dá uma introdução. Não, é o seguinte, durante muito tempo eu também cria que o diabo não conhece, mas primeiro eu comecei a olhar e eu não tenho nenhuma base bíblica para dizer que o diabo não lê pensamento, não conhece pensamento. Não tem. Não existe lugar nenhum dizendo que o diabo não conhece pensamento. E quando você começa a ver os seres humanos hoje, através da física e de tantas ciências aí, você vê que o camarada descobrindo que pensamento é energia, que tudo é energia, o camarada já tem hoje pessoas que provam que são telepáticas, que praticam a telepatia, de ler o pensamento do outro. Então, se o ser humano consegue isso, o capeta então, meu irmão, misericórdia. E não é nenhum prejuízo pra gente se ele sabe ou não sabe. Eu estou falando que eu creio isso, é eu que creio, gente. Por favor, não. Assim como eu não encontrei na Bíblia nada que dissesse que ele não lê, também não encontrei que diz que ele lê. Isso eu tenho que eu creio assim, gente. Eu não tenho nenhuma consciência pesada por raciocinar. Porque se Deus me fez um ser racional, Ele está me dando liberdade para raciocinar. E Ele não vai me condenar por eu raciocinar. Eu posso chegar a uma conclusão, uma aberração, e Ele vai me amar. Poxa, pelo menos meu filho está se esforçando para pensar, para usar as faculdades que eu dei para ele. Eu penso assim, tá? E eu penso que Satanás, ele sabe sim o que a gente pensa assim. Ele tem o jeitinho dele, é energia, e ele é espírito. Aí, por exemplo, uma vez eu estava moendo cana, e aí alguém me gritou, eu estava botando a cana assim, escutem bem, estava botando a cana e alguém me gritou. Quando eu olhei, eu tive aquela distração. Foi aqui. Foi Itaguaçu. Foi aqui, Aí quando eu vi, meu dedo já estava entrando, já estava sendo engolido. Aí puxei, mas a unha ficou e ficou o osso puro, exposto, né? Muito bem. Então eu estou falando isso porque é o que eu prego. É assim que pessoas vão perdendo os membros do corpo. Entendeu? Porque cada membro nosso é individual. Se eu quero levantar essa aqui, eu levanto, essa aqui não levantou, não. É independente. Isso aqui esse braço esquerdo é independente desse aqui. Aí, bom, eu fui, muito carinho, peguei ele aqui assim, dei todo cuidado, tal. Mas depois eu tinha que conversar com o meu dedo, entendeu? Não só com o dedo, com a mão, com o braço, e pedir a ele, olha, você desculpa por aquela distração, tá? E eu me distraí e eu quase que
danifico toda a minha mão. Então você me desculpa, tal. Isso fala a pessoa. Porque recentemente nós conversamos com um pastor que ele amputou a perna. Eu falei que eu fiquei muito triste. Porque eu cheguei lá, ele estava sentado assim, ó, do jeito que eu estou aqui, com a Bíblia assim, nesta perna, e assim. Entregue, né? Entregue. Aí nós entramos, ouvindo aquela história, aquele estado, começamos a conversar com ele, tal. E conversa vai, conversa vem, e ele confidenciou que os médicos já tinham medido 2 vezes o local onde iria cortar a perna dele. Aí eu vi que ele estava conformado em perder a perna, conformado, porque ele sentia dor. Aí nós fizemos uma ministração de fé na vida dele, uma meia hora ali ministrando e procurando remover da cabeça dele aquele pensamento de desânimo, né? de entrega, de que não tinha mais condições, né? Aí ministrando, falando, mas não teve jeito, né? Aí prevaleceu o pensamento dele, porque ele queria ficar livre daquela dor, não é? Então ele fez alguma coisa que prejudicou a perna dele e ele não soube tratar da perna. Começou amputando o dedinho, entendeu? Depois amputou outro dedo. Então o que ele é diabético, né? Diabético. Então ele não parou de ingerir certos alimentos que estavam provocando. Esse é o grande problema. Se ele pelo menos tivesse contribuído para o bem do corpo dele, abrindo mão do doce, né, que pelo menos ajudaria muito, né? Exatamente, entendeu? Então tem que parar, ele tinha que cuidar do... Por amor ao corpo. Ele não podia ter... se ele soubesse, ele não perderia nenhum dedinho, entendeu? Agora ele já perdeu, começou a perder os dedos, foi subindo, perdeu a perna, não é? E porque a gente tem que conversar com por exemplo, a leitura bíblica em voz alta. A gente tem que ler em voz alta para abençoar todo o corpo. Todo o corpo nosso tem que ouvir a palavra para ser abençoado, para ser curado, para ser fortalecido. Osso, nervo, músculo, glândula, órgão, artéria, veia. Você tem que conversar com todos eles para saber o que está se sucedendo, entendeu? Quem anotou outro livro que eu falei, o maior vendedor do mundo? Pouca gente anotou. É um exercício desse aí que ele ensina. Você falar em voz alta. Quanto maior a emoção você falar, mais você registra no seu subconsciente. Agora, gente, só pra gente encerrar. Esse negócio o que a Bíblia diz lá em Filipenses? Tudo que é puro, tudo que é honesto, se é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. É isso que está escrito. Agora, você quer ver esse negócio de programação mental, como é que é um negócio sério? Sai fora do ambiente aqui de igreja, lembra aí, quem já frequentou barzinho, quem já entrou em determinado... Todo lugar que você entra hoje em dia tem música. E a música é de acordo com o ambiente. Quando eles querem colocar uma música, quando a empresa conhece essa técnica, né? Para você entra, por exemplo, na C&A, tem todo um ritmo de música para você comprar cada vez mais roupa. Você entra no lugar para comer, então tem uma música preparada para poder conduzir o seu cérebro, porque o cérebro, todo cérebro gosta de ritmo. O nosso cérebro é ritmo. Tá bom? Existem... quer ver como é que a pessoa decora? Como é que as crianças aprendem a decorar? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4... Então, você nunca mais esquece isso. Porque através de um ritmo, o seu cérebro codifica para você decorar e assim vai. Então, nosso cérebro adora ritmo. E essas músicas que a gente ouve, quer ver? A pessoa está num ambiente assim, bebendo, e cachaça, cerveja e tal. A maioria que está ali tem seus problemas com mulher, com sentimento. Qual o tipo de música que rola ali? Sentimental eu sou.
Eu sou demais. Que queres tu de mim? Que pensas tu que eu sou? Se tudo está perdido, amor. Dá mais uma aí. Olha só. Mas pode ver, gente. Enche o copo. Então, olha só. Há pessoas que... Eu gosto desse tipo de música. Eu gosto desse tipo de música. Mas para uma pessoa que está mal, está nessa condição, vai levar ela para o buraco. Porque a mente dela vai funcionar. O cérebro vai agir em cima daquela proposta. Garçom. Aqui nessa mesa do bar, já pensou? O camarada que foi abandonado, que tá ali no avião. Aí o final da música é assim, se eu pegar no sono, me deite no chão. Então, você vê como é que é sério. Eu não sei se todas as empresas fazem isso conscientemente, mas eu já li que muitas estudam essas cores, olha só, cores. Tem cor que a pessoa, tem ambiente que a pessoa entra, e a cor ou acalma a pessoa, ou então deixa a pessoa mais agressiva, né? Cores de time de futebol, se todos os times estudassem isso, colocariam, né? Cor não para tornar o time o outro agressivo, mas ele mais calmo. Colocar rosa, por exemplo, o outro que é bem calmo. Mas nem isso. A cromoterapia, né, que chama, é das cores. Tal, dessas coisas. Então tudo é direcionado ao quê? Ao cérebro. A manipular o cérebro, a controlar o cérebro. Agora, vou encerrar agora. Gente, se eu não controlo o meu cérebro, outros controlarão. Porque o nosso cérebro, vou terminar com essa sentença agora. Nosso cérebro é como um terreno, um pedaço de terra muito fértil. Que você, cuidando ou não, vai produzir. Essas viagens que a gente faz por aí, a gente vê. Você viaja de carro, eu gosto de observar, tem terras abandonadas, cheias de mato de tudo quanto é tipo, árvores, tal, tá abandonado. Ninguém tá ali cuidando e tá nascendo mato de tudo quanto é jeito. Assim é o nosso cérebro. Mas também há outros pedaços que você olha assim, ó. Plantação de café, por exemplo. Eu adoro ver plantação de café. Tem aquele fazendeiro que adora fazer até aqueles desenhos assim. Você olhando de longe, fica bonito. Tudo. Aí você não observa que por baixo está tudo limpinho, capinadinho. E só o café, ou qualquer outra plantação. Tem alguém cuidando ali. Porque aquele agricultor resolveu, não, nessa terra aqui não vai dar outra planta senão café. Aqui eu vou ter produção de café. Não vou permitir ervas daninhas. Assim tem que ser nosso cérebro. Se você resolve, não, meu cérebro vai produzir para mim, vai me beneficiar. Não vou permitir que meu cérebro não me beneficie. Você vai conseguir isso. Mas se você deixar por conta seu cérebro, as coisas que você vê na televisão, ouve gente falar, você nem percebe. São sementes que vão entrando e daqui a pouco estão produzindo. Você está contra seu pastor, contra a sua igreja, você está contra... Você não sabe por que você está agindo assim, mas por quê? São sementes que o vento traz, que as aves levam. Não é assim que acontece na terra? As aves, você não vê semente caindo, mas está caindo. O vento está trazendo. As aves estão jogando ali. Vem no pelo, borboleta. E é assim que funciona a natureza. Assim é a gente também. Lá no trabalho, você trabalha num ambiente onde as pessoas estão falando isso, aquilo, você não toma cuidado, aquilo está entrando no seu cérebro. Novelas, filmes, vão manipulando a mente da gente. Tá? Você pode ver que toda novela tem o núcleo dos pobres e o núcleo dos ricos. Toda novela. Onde é que saem os vilões? Do núcleo dos ricos. Manipulação para que você nunca... Não, eu ser rico para viver assim, ó, eu quero ser pobre mesmo. É verdade. Você já parou para pensar no Titanic? Irmão, Titanic, o programador mental negativo é aquele filme que eu já assisti umas 3 vezes observando isso. Como é que começa o filme? Leonardo DiCaprio, que faz o papel do vagabundo, do mendigo lá, o galã que todo mundo ama, vai ficar de olho nele e tal. Como é que ele ganha passar? Jogando, né? Tá nem aí pra vida. Olha a programação. Aí ele consegue entrar no navio lá. Aí o núcleo dos pobres, aquela alegria, lá no porão, e dançando, e festejando, e bebendo. Você lembra do filme? É aquela alegria. Vai pro núcleo dos ricos. A Rose, né? A Rose vai ter que casar com um cara bilionário, gente. Olha que desgraça. Ela vai ter que comer com talheres de prata. Que vida ruim. Vai ter que andar de Rolls Royce, né? É isso que eles mostram no filme. E ela está infeliz. Porque vai levar uma vida de rica. Tanto que ela foi para lá, para popa do navio, acho que não, foi para proa, para frente do navio, né? Que ela foi para tentar se matar por causa da vida horrível
que ela ia ter casando com aquele camarada rico, né? E aí começa. Aí a pessoa não percebe, mas qual a programação mental que está sendo feita? Tá vendo? Ser pobre que é bom. Aí o cara, eu você tentar ser rico, você... não quer dizer que a gente vai aqui tentar ser rico, mas pelo menos melhorar de vida. Novela a mesma coisa, tudo quanto é bandido sai do meio dos ricos. Heróis só do meio dos pobres. Eu fico pensando no Homem-Aranha, o 2, por exemplo, coitado, ele tentou, no Homem-Aranha 2, ele tenta, rapaz, conciliar namoro, né, tal, com a vida de herói dele, ele não consegue. Pode ver, o filme trata disso. Ele não consegue. Ou ele escolhe ser o herói e abrir mão do romance, da vida normal, qualquer ser humano seria feliz com essa vida. É coisa incrível que esses filmes fazem, rapaz. Eu não sei se é de propósito, mas você pode observar essas coisas. A mesma coisa, por exemplo, você já observou muitos dos desenhos animados, aquele vilão que os heróis têm que destruir, aquilo ali é figura de Deus. Que eles deturpam. Porque eles põem geralmente um que é o dominador de todas as coisas, e quer ter o controle. Quem é esse ser que tem o controle de todas as coisas? Não é o nosso Deus? Aí eles põem uns heróis que vão lá combater aquele vilão que consegue poder na terra, poder aqui, magia e tal, e nós torcemos por eles, né? Nós aqui estamos torcendo por aqueles heróizinhos para poder... Tudo é para programação mental. Não estou dizendo que a gente não deve assistir televisão, nada disso, mas tem que estar dentro dessas coisas. Tá bom, gente? Opa! Só que, por exemplo, o carnaval. Todo mundo sabe que em janeiro chegam as contas, né? PTU, PVA, colégio. Crianças, tudo. Só lá minha irmã está pagando de livro, deu quase 2.000 no Vinícius. Né? E um mês depois, o que acontece no Brasil? Para todo mundo esquecer. Carnaval. Agora o carnaval começa quinta-feira, né? Antigamente era sábado. Aí sexta, agora quinta. Então, o pessoal vê aquela revolta toda. Por exemplo, Copa do Mundo. É sempre época de eleição para presidente. Não, e a época também que mais os políticos aprontam. Para poder desviar. Entendeu? Eleição para... Por exemplo, os legisladores brasileiros, que são os deputados, toda eleição é na época da Copa do Mundo. Isso desde a década de... Desde que o Brasil é Brasil. Por exemplo, eu estava até comentando foi contigo, com o André, que lá em Petrópolis, por exemplo, cada conta que a pessoa paga, qualquer empresa, qualquer pessoa, tudo que se paga lá, até hoje, eles tiram uma porcentagem para a família Bragança. Que é do Dom João, do Pedro I, Pedro II. Até hoje, as famílias... Porque Petrópolis vem cidade de Pedro, né? Que é até hoje são milionários. Família imperial. São milionários e até hoje recebem... E tem os bisnetos, estão tudo vivos aí. Tudo rico, ganhando 200 mil, 300 mil por mês. Faz nada. Vivem do nome. E ninguém toma conhecimento disso. Gente, a minha fala, por enquanto, eu terminei. Vamos orar, né, pastor? Vamos ficar de pé, por favor, então. E é bom a gente conversar sobre essas coisas, né? Tomar conhecimento dessas coisas. Isso é que liberta, né? E conhecereis a verdade? E é verdade. Ela nos libertará. Então vamos agradecer a Deus, vamos orar. Posso orar, pastor? Pode. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu nome. Amém. Pelas misericórdias que temos percebido da parte do Senhor para conosco. Os cuidados que o Senhor tem tido para conosco. Muito obrigado, meu Deus, pela abertura de mentes, pela palavra que cura, liberta, refrigera, que abre caminhos, que prospera. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nossos corações estão abertos. Amém. Nós sentimos em nós mesmos sede de aprender, sede de fazer a Tua vontade. Amém. Temos grande desejo de fazer o que é reto diante de Ti. Sim, e para isso nós pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos erros, tanta coisa que a gente faz na condição de ser humano que, na verdade, não gostaríamos de fazer. Mas perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos para que cada dia de nossas vidas seja melhor, que a gente se torne mais frutífero cada dia. Amém. Que cada um aqui possa produzir mais para o Teu reino, cada um aqui possa se sentir mais útil na Tua obra, e o Teu Espírito tenha lugar em nossas vidas. Amém. E acima de tudo,
essas energias ruins que falamos aqui, que são produzidas por ódio, ira, tanta coisa ruim, que tudo isso seja repreendido, expulso, que de alguma maneira saia do corpo da gente. Amém. Que de alguma maneira saia do cérebro, da mente, da maneira de pensar, e sejamos realmente livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Muito obrigado por esta noite. Dá-nos uma noite abençoada, um bom descanso, e o dia de amanhã, o primeiro dia da semana, seja um dia cheio de surpresas boas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.